eu quero me apresentar, né? Embora vocês que estão aí já me conhecem, mas essa apresentação também vai servir para quem não me conhece. Então, eu sou Ivonilde Maria, vendedora por paixão e profissão, sou e estou vendedora há mais de 30 anos. E o meu intuito no Venda Sem Medo é ajudar você que quer aprender a vender e perder o medo da venda, perder o medo do não, botar o seu bloco na rua, mais do que nunca fazer dinheiro, ter a vida dos seus sonhos com aquilo que só você sabe fazer de melhor. É sobre isso o meu propósito aqui nas redes sociais. E hoje eu reservei um assunto muito legal. Dito isso, que o carro do lixo já passou e os cachorros pararam, eu acredito que a gente pode seguir, né? Então vamos lá. Quando a gente pensa na negativa, no que significa a palavra não, o que acontece? Para a maioria das vezes, isso é uma frustração, né? Para a maioria das pessoas, isso não é nada legal receber um não. E como interpretá-lo. Mas eu dividi aqui 3 etapas do não, tá? Para depois eu explicar como que você pode reverter um não em si. Como que o não pode ser uma coisa até positiva para você no mundo dos negócios, na vida. Então, pensando no não, ele tem 3 momentos que eu separei para falar. É o não da infância, o não da adolescência e o não na fase adulta. Desde que a gente nasce, a gente recebe não a todo tempo, certo? Quando você é bebezinho, o não, ele é necessário para te posicionar, né? Para te dar limite, para te educar. E esse não da educação e do posicionamento, por incrível que pareça, ele te acompanha a vida toda. Por vezes nós, na fase adulta, nos perdemos e perdemos a noção do posicionamento. Então, o não ele se faz necessário. Muito bem. Esse não da fase adulta, se ele é um não dado por uma família, pais que amam, que querem cuidar, que estão aí para te educar, é um não de direcionamento, excelente. Ótimo que assim seja. Você tende a ser um adulto melhor preparado, ok? Porque você recebeu esse não com a escutativa do amor, com a escutativa da educação, com a escutativa do direcionamento. Então filho, não faz isso, porque isso vai dar nisso e nisso e nisso. Filho, por mais que eu ame você, eu não vou permitir que você faça isso. Então é um não com cuidado, é um não com amor. Também nessa fase, tem o não daquela família, daquele pai que diz, não, você não vai fazer porque eu não quero. Eu sou seu pai, quem manda aqui sou eu e você me deve obediência. Isso também é um não, mas é um não que, para a criança, ela não recebe isso muito bem, né? Por vezes, isso te leva para um caminho não muito legal. Tem o não do descaso, do não tô nem aí pra você, e te dou não. Tipo, fica quieto, moleque, não quero te escutar. Não vai. Não, para. Esse tipo de educação, e aqui não tem nenhum tipo de represária, não tem nenhuma acusação, tá? Os nossos pais nos deram o melhor que eles tinham, isso é fato. E eles nos deram, mediante também o que eles receberam e o que eles aprenderam, que era importante na vida. É necessário que se diga isso. Então aqui não tem julgamento, tá? Eu só tô elencando os fatos, né? Dito isso, tanto o não da escutativa com amor, como o não do não tô nem aí, você não vai porque eu não quero, quem manda aqui sou eu, são nãos que vai nos levar até a fase da adolescência, e quando lá chegar, a partir daí, nós seremos adolescentes melhores ou adolescentes problemáticos. É óbvio que aquela criança que recebeu
o não com amor, ela está mais preparada para receber o sim da vida, certo? Ela está mais preparada para receber um não na fase adulta e fazer o caminho da interpretação. Dizer, não, peraí. Esse cara disse não para mim agora, mas eu posso pensar que foi por isso, por isso, por isso, por isso. Essa pessoa, ela se torna uma adolescente que não é aquele adolescente mimado, machucado, que acha que tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser como ele quer. Já o adolescente que recebeu o não de uma forma sem amor, de qualquer jeito, não tô nem aí pra você, tô de saco cheio, esse adolescente tende a ser, não tô dizendo que isso é uma regra, tá? Mas tende a ser uma adolescente problemática, que é aquele que quer fazer tudo do jeito dele e que não sabe receber não, literalmente. Ele vai fazer qualquer coisa para transformar esse não no sim que ele deseja. Esse é o adolescente que a gente literalmente chama problemático. Então você perceba o quanto é importante a gente entender os processos que o não fez na nossa jornada por meio da nossa criação, desde a infância até então. O que nós internalizamos quando recebemos um não? É muito interessante. E isso fica muito claro na fase da adolescência, que é a fase em que os hormônios estão a todo vapor. É a fase que a gente acha que a gente é o dono do mundo, que a gente pode tudo e que aquilo que a gente quer é o melhor, é o mais certo. É essa fase que esse não vai ser muito, mas muito, muito necessário e muito cobrado. E também é uma fase de grande sofrimento. Principalmente para quem não sabe receber ou não. Né? Dito isso, vamos para a terceira fase, que é a fase da adolescência para o adulto. Esse processo da adolescência para a fase adulta, que é a fase que você entra na faculdade, que você vai para o primeiro emprego, seu processo de sociabilidade já é diferente, você já tem outras conotações, as suas buscas já são outras, você já saiu do mundo dos sonhos, pelo menos deveria, né? Ter saído do mundo que acha que tudo é do seu jeito, que tudo tem que ser como você quer. Porque essa fase ela é na adolescência, né? Na grande maioria. Aquele adulto que cresce com os processos, ele sai dessa fase e entra na fase adulta. Vai para a faculdade ou não, mas arruma o primeiro emprego, casa, tem filhos. Consequentemente, essas pessoas vão recebendo não. Porque, entenda, o não a gente recebe o tempo todo. Da hora que você nasce até a hora que você morre, você recebe não, certo? Então, dito isso, na passagem da fase da adolescência para a fase adulta, que o processo de sociabilidade já é um processo maduro, aonde você precisa trabalhar, se relacionar com pessoas, aí vem rejeição. O que é a rejeição? É um não. Tal pessoa, tal grupinho, tal sociedade não gosta de você. E aí eu nem vou entrar aqui no mérito do porquê que você é rejeitado, tá? Porque não é esse o ponto. Mas o não, a rejeição traz consigo um não. Muito bem. E aí você tem que se adequar nesse novo universo que pra você é estranho de novo. Da fase da infância até a adolescência foi um processo. E um processo que, como eu disse, se foi um processo com escutativa, com amor, com cuidado, com direcionamento, você chega na fase da adolescência muito melhor preparado, né? Sabendo lidar melhor com o não. Se for exatamente o contrário, de pais que não tiveram muito afeto, muito amor, muito cuidado, trabalhavam e precisavam dar conta da casa, e era aquela correria e não tinha tempo para você, e o não era mais na base da ordem mesmo, do militar, sabe? Aqui quem manda sou eu, pronto, acabou. Você tende a ser aquele adolescente já problemático. Tanto um quanto o outro vai te acompanhar para a fase adulta. Você percebe? Você não muda, não deixa de ser quem você é da adolescência para o adulto. É um processo e você vai aprender desde que você queira.
E ao lidar com esse não na fase adulta, olha que loucura. Você descobre que você não gosta de receber não. Ah, eu não suporto que me diga não. Só que isso tá no teu inconsciente. Você não recebe um não e fala, ai, que saco, não gosto de receber não. Não é assim. Você recebe uma negativa e você internaliza ela da pior maneira possível. Isso está no teu inconsciente. Você vai buscar suas memórias lá de trás. E aí o sucesso disso está diretamente ligado, o sucesso disso está diretamente ligado a como aconteceu o teu processo. Entende? E aí, por não saber lidar com o não, você transfere isso para a tua mão de obra, para o teu trabalho, para a tua sociabilidade. E no trabalho, você precisa se vender. Você precisa vender a sua mão de obra. Você precisa vender o que você pensa, o que você sente, como você se comporta, como você se veste. Também é uma venda. Como você fala, como você se posiciona. Tudo isso é venda. E suponhamos que numa dessas etapas você não é bem aceito. Você não sabe lidar. Você não sabe receber isso. E sabe por que você não sabe? Porque lá do processo de trás não houve uma preparação para te dizer, olha, o não é para a vida. É para a vida. Da hora que você nasce até a hora que você morre, você recebe não. A diferença está como e o que você faz a partir desse não. Ponto. Eu, Ivonilde Maria, sou vendedora. Sou e estou vendedora há mais de 30 anos. Recebo não todos os dias. Se eu não tivesse habilidade para lidar com o não, para ressignificar, para encontrar o que está por trás daquele não naquele momento, eu estaria fadada ao fracasso. Simples assim, tá? Marcos de Paula, eu já respondo a sua pergunta aqui. Então, veja bem, ao lidar com não no mundo dos negócios, o que se pode fazer? Primeiro passo que eu indico, entenda esse não. Entenda a situação. Avalie o todo. Em que contexto você recebeu o não? Foi numa roda de amigo? Numa fala sua? Foi num processo de venda? Foi numa conversa com o chefe? Qual foi a devolutiva que você teve que veio com não? Feito isso, segundo passo. Vou pegar um exemplo aqui. Eu estou negociando. Recebi um não. Suponhamos que eu vou fazer uma venda, tá? Suponhamos que eu estou vendendo esse lápis de sobrancelha aqui, tá? E aí eu chego para a pessoa e digo, olha, eu não sei se você gosta de maquiagem, eu nunca te vi maquiada, mas por vezes um simples lápis na sobrancelha já realça toda a beleza do seu rosto. Você já pensou nisso? Que um simples lápis de sobrancelha pode te melhorar teu astral, tua autoestima, pode te elevar. Por acaso esse lápis é Mary Kay. Bem lembrado, John, é Mary Kay. Que é o melhor pra mim, na minha opinião, tá? Então vamos lá. Suponhamos que eu esteja apresentando o lápis. E aí eu não sei se a pessoa, eu nunca vi a pessoa maquiada, eu não sei se ela gosta de maquiagem. Então uma boa maneira de introduzir o assunto é dizer, olha, eu nunca te vi maquiada, eu não sei se você gosta de maquiagem, mas você sabia que um simples lápis pode mudar a tua fisionomia, o teu astral, e você pode ficar mais bonita, pode realçar sua beleza? Eu pensei, nossa, sério? Não sabia. Cara, pois é, e eu acho que a minha sobrancelha é tão ralinha, tem tão pouco pelinho, realmente acho que um lápis seria legal. Uma opção. Segunda opção, cara, olha, eu acho legal, realmente eu tenho pouca sobrancelha, mas eu não suporto maquiagem. Eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu tenho que limpar a pele,
passar esse lápis depois tem que tirar. Ah, não é pra mim. Acho um saco isso. Eu tô falando daquele cliente bem direto, reto, e que por vezes, para a grande maioria das pessoas, é tratado como um cliente caroço. Ok? Suponhamos que a pessoa me dissesse isso. Cara, é duro você ouvir isso, porque aí, no primeiro momento, parece que realmente tá tudo acabado. Não tem saída pra você com a pessoa que diz isso, né? Eu, Ivanilde Maria, iria dizer o seguinte. Cara, é verdade. Você sabe que eu amo maquiagem. Eu me maqueio todos os dias, mas eu morro de preguiça de tirar, cara. É um saco, eu também acho. Mas eu não abro mão da minha autoestima. Eu não abro mão de me sentir bela, plena. E a maquiagem me dá esse poder. Uma coisa é quando eu estou com a cara lavada. Outra coisa, meu amor, é quando eu tô, ó, toda tocada na base, no lapisinho na sobrancelha, uma sombrazinha no olho, um batonzinho nude. Cara, eu amo. Isso faz toda a diferença pra mim. É impressionante como isso muda o meu dia. Eleva a minha autoestima, sabe? E assim, a questão da sobrancelha não é só pela beleza, mas é porque ela eleva o teu olhar. Quer que eu faça um teste? A pessoa fala, não, então tá, vamos ver. E aí eu passo o lápis na pessoa, com todo cuidado, com todo carinho. E ela realmente descobre que o lápis faz diferença e que não é uma coisa demais. Ela resolve comprar. Ou eu passo nela e ela diz, Ivanilde, eu amei. Cara, show. Realmente fiquei linda. Mas nesse momento eu não vou comprar. Super te entendo. Ótimo. Você já sabe que quando você quiser se ficar bonita, plena, com o olhar pra cima, elevado, você já sabe que você tem um lápis que você pode comprar comigo. Pode ser? Acabou. Eu tenho que respeitar o momento do cliente. Se o cliente está me dizendo não e ele está argumentando o não dele, é porque ele não quer. Literalmente. Agora, isso quer dizer que ele nunca vai comprar esse lápis comigo? Não. O que a maioria das pessoas que não sabem vender fazem nessa situação? Que criatura chata, meu Deus do céu. Por isso que é feia desse jeito. Falei, olha, não quer continuar feia. Então, é muito estranho perceber que a pessoa que está do outro lado não quer te ouvir, não quer te escutar, não respeita a sua opinião, não respeita a sua decisão. Ela vai com a necessidade dela na mesa. Ela quer vender o lápis a todo custo. Então ela não soube escutar o não, ela não processou. E detalhe, esse não desse lápis de sobrancelha, ele vai para um caderno. O meu caderno dos nãos. E lá, tá lá, tal dia, falei com pessoa tal. Disse não. Tudo bem, não tem problema. Eu vou voltar com ela daqui a 1 mês, 2 meses. E aí? Continua querendo não ficar bonita, hein? Teimosa você, não? Vamos elevar essa autoestima aí. Entendeu? Eu não vou falar, e aí, mulher, minha irmã, dá pra tu comprar agora? Dá? E aí, agora tu vai comprar? Vai. Minha irmã compra. Sabe assim? Quem nunca passou por isso? Que é uma coisa horrível de se fazer, né? É você tentar reverter uma negativa simulando uma falsa intimidade que não existe. Trazendo para um lugar que não cabe. Então, veja, eu dei o exemplo do lápis de sobrancelha para a gente ter algo palpável para falar e como sair dele. Mas na fase adulta, voltando para o processo do não, eu quero te dizer que o não que você recebe na fase adulta, ele continua sendo um não de posicionamento e um não de direcionamento. E em ambos os casos, você tem que entender por que aquele cliente está dizendo aquilo e respeitar. Se você fez o beabá da venda, que é
conhecer o seu produto, conhecer o seu cliente, saber o desejo e a necessidade dele, a dor dele, você vai saber o porquê que ele está se posicionando dessa forma e direcionando o não para este lugar. Isso é fato. Então nunca mais você vai ficar com raiva do não. Você vai levar o não para o lado pessoal. Porque quase nunca ele é pessoal. O não é para o momento, para a situação, para o negócio. Ponto. O não pessoal, ele tem que ser entre alguém que se conhece, que tem uma intimidade. Porque, caso contrário, se você nunca me viu, se você não sabe nada da minha vida, não tem por que você me dar um não baseado em algo pessoal. Pessoal como? Você não me conhece. Percebe? Então, quando você consegue reverter, ou melhor, para você conseguir reverter os nãos da vida, você precisa ter feito o dever de casa e você precisa ter esse conhecimento prévio de como foi trabalhado o não na sua vida. Da infância até a adolescência, da adolescência até a fase adulta, como eu expliquei aqui. Se foi escutativo, com amor, com direcionamento, com preocupação, ou se foi um não de, pelo amor de Deus, sai da minha frente, fica quieto, cala a boca, não vai, porque quem manda aqui sou eu. Um não de comando militar, de falta de amor, de falta de atenção. E aí, a partir daí, você passou a sua vida inteira buscando atenção de forma errada e acumulou mais nãos do que deveria. Porque você não se sente amado, não se sente especial. Olha que loucura. E como é importante a gente pensar no papel do não. Como é importante. Repito, o não é para a vida. O não é necessário. Não necessariamente ele é seu inimigo. Não necessariamente ele vai te prejudicar. Tá certo? Então, dito isso, eu vou cumprimentar o pessoal aqui. Eu vi que a Maria Valdete chegou, John, Marcos de Paulo, João Batista, Jorge Murilo que entrou aqui. Cara, sejam todos muito bem-vindos, a Ruth, a Ângela, já cumprimentei todos e assim, gratidão a todos que estão na live, a todos que virão. Essa live vai ficar gravada, né? E de novo, repito, para quem não me conhece, eu sou Ivanilde Maria, vendedora por paixão e profissão. Estou e sou vendedora há mais de 30 anos. Tenho esse canal aqui no YouTube chamado Venda Sem Medo, onde o propósito desse canal é ajudar você a se vender melhor, a fazer dinheiro com aquilo, com aquela atividade, com aquele talento que só você tem, só você sabe fazer melhor, mas que você tem medo, você não sabe vender, você acha que você não sabe vender, você acha que venda não é pra você, você tem medo do não, você tem medo de se arriscar, você tem medo de ficar rica, sabe? Porque tem tudo isso, né? Você tem medo do sucesso. Então, é pra você. Você tem algum desses medos? Se você tem, você é meu convidado a me seguir. Porque, primeira coisa, passa a me seguir, tem um link na minha bio que vai te levar para um grupo de WhatsApp, onde eu vou te ajudar a mudar esse cenário, a mudar o teu mindset. O teu mindset para ganhar dinheiro, para ser positivo e para ter a vida dos seus sonhos. Essa sou eu, Ivanilde Maria. Nós estamos exatamente a 10 minutos para as 9 da noite, eu falo de São Paulo, Brasil, eu não sei de que lugar do mundo você vai ver essa live. Mas, se você chegar aqui depois e eu não te cumprimentar, porque isso aqui já é uma retransmissão, ok? E aí agora eu vou responder aqui uma pergunta que acho que o Marcos de Paula fez. Receber um não é desconfortável, sempre. Pensamos que é pra gente. Pois é, eu já expliquei, né, que não é. Quase sempre não é pra gente, tá? É pro momento, pra situação, pro negócio. E que a maneira como a gente interpreta os nãos tem a ver com a forma como a gente interpretou os nãos das nossas fases, né? Da infância até a adolescência, da adolescência até o adulto. Ou seja, como a gente foi criado. Se foi com amor, com carinho, com direcionamento, ou é uma escutativa militar.
E pra gente que é autônomo, eu diria pra você que o não é necessário. A gente cresce no não. Eu vou contar o último caso pra gente encerrar essa live. Eu trabalho para grandes players já há algum tempo e tem um desses grandes players que teve uma mudança no cenário econômico, né? E ele teve que desfazer um contrato com uma joint venture. E o volume que esse player comprava de mim era significativo, né? O que significa isso? Significa que se ele desfez o contrato com esse grande player, significa que ele também não vai mais precisar do meu produto. Por quê? Porque o negócio dele não vai mais existir. Isso é um não. Né? Isso é um não direto. Olha, a gente não vai mais comprar. Não tem mais o negócio, não tem mais a parceria. Agora, esse é um não definitivo? Não. Esse não é pra mim, Ivonilde Maria? Também não. É pro meu trabalho? Também não. Esse não é pra esse negócio especificamente. Pra esse negócio que teve uma reviravolta por circunstâncias que não dependia de ninguém, situações de mercado. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar porque, como eu disse, é um grande player. Esses caras se reinventam com uma facilidade e numa velocidade, como a gente troca de roupa, assim. Né? Então, para esse negócio, não. Mas tem os próximos que virão. Então, eu tô aqui, firme e forte, para continuar atendendo, para atendê-los da melhor forma possível, com mais garra, com mais determinação e servindo-os como eu sempre fiz. Entende isso, gente? Então, eu contei esse caso para a gente saber interpretar esses nãos. Só por isso. Então, agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ainda tenho 10 minutos para responder. Meu óculos está embaçando. 10 minutos para responder. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre esse tema, de receber, eu não estou à disposição. Vamos lá? Eu sei que tem um delayzinho até vocês escreverem e chegar em mim. Porque eu quero encerrar a live às 9 horas. 1 hora tá bom, né? De live, senão fica muito comprido. E vocês cansam. A ideia é que vocês saiam daqui com os filtros ativados e as mudanças necessárias se façam. Tipo, puta, o que dessa live eu posso pegar para melhorar? Pô, tem razão, realmente, eu interpretei a vida toda um não de forma errada. Ou não, ou então, enfim. Eu gosto de dizer nas minhas lives que tudo que eu falo e faço faz muito sentido para mim, Ivonilde Maria. Se fizer sentido para vocês, tomem posse, apoderem e faça você a transformação que você quer ver no mundo. Se não fizer sentido, gente, não tem problema, ó, descarta, joga fora. Tá tudo certo, entendeu? Simples assim. Não serve, joga fora, acabou. Agora, é pra você? Dá pra tirar alguma coisa de valor que você possa aplicar? Aplica, muda e faz a diferença. Primeiro no seu mundo, que somado ao todo, a gente muda o mundo. Assim, simples assim. Tá certo? Débora Carvalho, minha amiga amada, entrou aqui na live. Seja bem-vinda. Tudo de bom pra você. Eu acabei de deixar aqui em aberto, Débora, se você tem alguma pergunta sobre o poder do não, sobre a escutativa, sobre como receber não. Se você quiser perguntar e eu puder responder, tô aqui pra isso. O John tá perguntando pra Ângela se ela tem algum exercício mental pra lidar com essas coisas. Pra Ângela? Não, ele escreveu errado. Ele sempre erra meu nome, John. Se eu tenho algum exercício mental pra lidar com essas coisas quando você recebe um não. Sim, eu tenho vários. Eu tenho vários exercícios que dá muito certo, assim, pra gente trabalhar. Por quê? O que acontece?
Na PNL, na programação neurolinguística, a gente entende desde cedo que existem os caminhos neurais pré-estabelecidos. Tudo que aconteceu na vida da gente, que teve sentimento, aqui eu não estou nem julgando se é bom ou ruim, tá? Teve sentimento, tá gravadinho aqui. Sintaxes neurais estão aqui a todo vapor o tempo todo. Esses gatilhos, eles só precisam de uma deixa para disparar. Então, é por isso que a gente repete as coisas. Repete. E existem pessoas que estão o tempo todo, mas o tempo todo, com o racional ligado, sabe? Não desliga nunca. É incrível. A esse tipo de gente, de pessoas que têm esse comportamento, você fazer alguma mudança por meio do exercício mental, aí é mais complicadinho. Essa pessoa tem que entrar num processo de hipnose, de transe, para ela baixar a adrenalina, baixar a guarda, desarmar e a gente poder acessar o subconsciente e induzindo, né, conduzindo a pessoa, na verdade, a palavra é essa, não é induzir, é conduzir a ir para o caminho que ela saia deste lugar. Isso é um ponto. Agora, eu, Ivonilde Maria, quando recebo um não que me atravessa de uma forma ruim, no primeiro momento, e eu tô sendo muito honesta, tá, aqui, muito honesta mesmo, tô abrindo meu coração. No primeiro momento, eu fico que nem jumento, remoendo, sabe? Remoendo. Antigamente isso era mais, hoje menos. Mas eu fico processando aquilo. E perceba, processar não é ruim. O que é ruim é você morar nesse processo, nesse lugar, de ficar remoendo. Porque enquanto eu tô remoendo, eu tô repensando, eu tô repassando a situação. Eu tô trazendo elementos para ele. E aí nesse processo de remoer, de trazer elementos, eu consigo dar os meus saltos quânticos. Esse caminho é o mais acertado? Não, não é. Porque tem gente que fica só remoendo e não sai de lá. E aí isso é péssimo. Se você não tem arma, se você não tem condições de sair de lá, não vai remoer. Mas, pra mim, uma coisa que funciona muito bem é: recebi o não. O não foi direto e reto, me magoou. E isso geralmente acontece não em vendas, tá? Por incrível que pareça. Esse processo de remoer, ele se dá no âmbito pessoal. Ele vem mais para um campo de uma rejeição. Então é uma coisa muito mais séria, muito mais grave. Porque para você se sentir rejeitado, de novo, você volta para o início do que você tem internalizado como crença, de quem você é, do que você merece, enfim, e por aí vai. Então, quando eu passo por um processo doloroso como esse, eu tiro pelo menos um dia ou dois para pensar sobre ele. E ao pensar sobre ele, eu vou linkando os fatos. Ah, mas a pessoa me disse isso, por isso, nesse. E eu monto o meu quebra-cabeça. Ao montar o meu quebra-cabeça, como socióloga, eu faço o objeto do... Eu me distancio do observador, que é uma coisa que a gente chama na PNL de olhar dissociado. Então, dando exemplo, recebeu a negativa ruim que te atravessou. Faz o papel do observador. Olha para essa situação aqui, dissocia, você olhando para ela. E passa a olhar para ela do lado de fora, como se fosse outra pessoa vendo. E aí você vai conseguir enxergar situações e momentos que, internalizado pela emoção, você não vê. Entende? O observador é para isso, é para observar, não é para julgar. É para dizer, não, tá me dizendo não, e eu tô nesse contexto, nessa sala, nesse momento, usando isso, eu falei baixo, eu falei alto, eu disse isso, eu não disse isso. Você tá observando. Então você vai trazer o olhar desse observador para aquela situação que é muito interessante.
e você vai mapear o que precisa ser mapeado. E se você é uma pessoa que realmente quer mudar, você vai falar, poxa vida, é verdade, mas eu fui muito inconveniente aqui. Por isso eu recebi não. Nossa, eu falei alto, eu gritei, eu falei o que não devia. Por quê? Porque você está observando. E uma vez observado, sem o julgamento, você consegue traçar outra rota. Esse é um dos exercícios que dá muito certo. Pelo menos pra mim, tá? Outros aí a gente teria que estar mesmo numa sessão de fisioterapia e hipnose para ir adiante. A Débora nos diz aqui, o não para mim, quando recebo, é uma força motriz e quando dou é defesa. Débora, é excelente. Eu não sei se você estava no início da aula, mas o não para mim tem sido, acho que por uns, sei lá, 10, 15, 20 anos, força motriz. Por quê? Porque a vida nunca foi fácil para mim, foi generosa. Então eu já nasci com os nãos, como todo mundo, mas eu venho a vida inteira transformando meus nãos em sim. Então cada vez que eu recebo um não, eu não posso ir para o lugar de coitadinha, de me apequeninar, de me acanhar. Porque ninguém tá nem aí pra mim. A vida é minha, a vida que eu quero ter só depende de mim mesmo e sou eu que tenho que ressignificar isso e mudar a minha vida, né? E o segundo não como defesa é um posicionamento fantástico. Sabe por quê? Porque por vezes a gente precisa se defender mesmo. Por vezes a gente precisa dizer não como defesa. Porque tem coisa que não acrescenta na vida da gente. E por sabermos disso, a gente diz para nós mesmos, essa luta não vale a pena. Eu não quero estar nesse lugar aí. Essa confusão aqui, não vale a pena eu entrar. Então já para me defender, para nem ir para frente, não. E é um posicionamento. Agora, o não como defesa, eu e Ivonilde penso que a gente precisa ter uma certa cautela sobre ele. Ele não pode ser aplicado a tudo. Porque senão você vai ver na defensiva, né? E aí também não é legal. Mas o não, ele nos tira de cada enrascada. De gente folgada, de gente sem moral, de gente que acredita que o que ela pensa é o correto, que pode atravessar a linha e não pode. E não pode. E também nos distancia de um tanto de outras coisas. Então eu adorei a sua fala aqui. Gostei muito porque a gente pode pensar sobre isso, né? São dois tipos de não, em circunstâncias diferenciadas, mas que fazem mesmo a gente nos tornar muito forte ou muito fraco. Porque tanto quem se defende usando o não está no caminho do meio, né? Como quem usa o não para subir suas escadas, para subir seus degraus. Que é isso que a gente tem que fazer. Não se apequeninar, não se acovardar, não aceitar não como resposta, a não ser que seja um não que não tem o que ser feito. Por exemplo, a pessoa morreu. Não tem o que fazer. Mas é um não de um emprego, de uma vaga de trabalho, de uma amizade, de um amor, de um relacionamento, de uma venda. Oi? Tem que interpretar esse não. Tem que saber, né? E sim, Débora, ela vai ficar gravada, tá? A live vai ficar gravada. Eu fiquei muito feliz de ver aqui. O meu sobrinho lá de Boston entrou na live. Thiago Costa, seja bem-vindo. Assista a live da tia aí depois, que eu acho que você vai gostar, tá bom? Você chegou já no finalzinho, a gente já está encerrando. Mas eu falei hoje sobre como a gente pode trabalhar o não na nossa vida. Como o não é importante, como ressignificar os nãos, como entender por que determinadas pessoas trabalham tão mal ao receber o não. Né? Como que se formou esse processo de não? E o quanto o não é necessário numa negociação, num processo, para nos tornar pessoas melhores e vendedores melhores. Gente, foi assim, meu coração tá pulando aqui de alegria de ver todos vocês nessa live. E eu também fico muito feliz por todas as pessoas que virão, né, assistir.
Então, dessa forma eu me despeço, desejando a vocês muita alegria, muita folia, um excelente carnaval. Pulem com respeito, né? Cuidado, né? Beba com moderação, usem camisinha, entendeu? Vamos lá, vamos cuidar da saúde, da vida, vamos ser felizes. E que vocês tenham um excelente carnaval. Esse carnaval eu escolhi não viajar, tá? Vou ficar em casa, mas vou estudar, vou fazer muita coisa boa, vou assistir série, vou ler bastante, vou me conectar comigo mesmo, que são coisas que eu amo fazer. Meus filhos vão viajar e eu tô feliz da vida por isso. Então, é isso. Namastê, gratidão, e eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. E se fez sentido, é aquilo que eu digo. Tomem posse, apoderem-se e seja você a diferença que quer ver no mundo. Por quê? Porque ela é una e individual. Ela começa em cada um de nós. Se eu quero um mundo melhor, eu vou ser uma pessoa melhor. E eu sendo uma pessoa melhor, somada ao todo, transformamos o mundo. Já disse Mahatma Gandhi. Namastê. Não fomos educados para o não, no entanto, esse exercício da ressignificação é fundamental. É isso aí. Obrigado, Ângela. Tudo de bom. Gente, tchau e até mais.